Então eu quero falar para os casais, e eu gostaria muito que você prestasse atenção em tudo isso, porque é muito importante. Nós desprezamos os conselhos diários que vêm sobre a nossa vida, conselhos que vêm por meio da palavra de Deus. E alguns conselhos muito importantes para os casais que eu gostaria de destacar. A partir de Gênesis capítulo 2, no versículo de número 6, que diz assim: mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Versículo 7, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus pega o homem, forma o homem do pó da terra, e o homem passa a ser alma vivente. Deus sopra o fôlego dele no homem, Deus dá uma parte dele agora para o homem. E junto com esta parte, Deus chama o homem para uma conversa e fala assim: olha, eu te dou agora também algumas responsabilidades. Deus não colocou o homem no jardim, o largou lá à mercê do tempo e fala, vamos ver no que vai dar. Não, Deus deu destino e Deus deu propósito para o homem. Deus formou o homem do pó da terra, e Deus então pega o homem, coloca no jardim que ele havia criado, e fala para o homem assim: você vai cultivar este lugar, você vai lavrar o solo, você vai cuidar deste ambiente que eu estou te colocando, que eu te dei. Você vai dar nome aos animais, e Deus atribuiu funções ao homem. Deus falou para o homem assim: você não vai viver deitado no sofá assistindo Netflix. Não, tem coisas que você precisa fazer, isso antes ainda do pecado. Porque tem homem que diz assim: ah, maldito foi o Adão que pecou, porque nós tivemos que trabalhar depois. Não, engano, Deus já havia dado para o homem atribuições. E aí o homem começa a trabalhar, o homem começa a nomear os animais, o homem começa a lavrar e a cultivar o jardim. E essa palavra cultivar, a raiz dela é culto. Deus coloca o homem ali, então o homem começa a trabalhar naquele destino que Deus deu a ele, propósito que Deus deu a ele. Mas em algum momento Deus vê o homem parado num canto, e Deus fala: puxa, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele alguém que lhe seja cercadora, alguém que lhe dê apoio, alguém que lhe dê sustento. E então a Bíblia diz que Deus fez o homem cair num sono profundo. E o homem caindo no sono profundo, Deus corta o lado de Adão, tira uma das suas costelas e forma a mulher. Adão então desperta daquele sono, olha para aquela mulher e se torna um poeta. Olha a mulher, que coisa maravilhosa, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne, que coisa maravilhosa. Talvez seja daí que nasceu a cantada, olha que filezinho, né? Porque Deus não tirou de qualquer lugar, Deus tirou um filé do homem, criou a mulher, algo muito precioso. O Salomão, no livro de Cantares, ele descreve a mulher como algo muito precioso, né? Tem até uma colocação de Salomão, que ele chama a mulher como égua de Faraó. E talvez se nós chamássemos isso nos dias de hoje, nós seríamos talvez até processados, porque chamamos uma mulher de égua, né? Mas Salomão, ele se deslumbra com as curvas e com a beleza da mulher, e foi com esse mesmo deslumbre que Adão despertou do sono. E então os dois começam a caminhar dentro do propósito que Deus havia estabelecido por eles. O homem, o provedor, o homem aquele que trabalha, o homem aquele que tem a responsabilidade de cuidar do jardim, e a mulher aquela ajudadora, aquela cercadora, aquela pessoa que vai estar cobrindo ele enquanto ele cumpre o propósito de Deus. Mas o que nós muitas vezes vemos hoje é o homem parado, longe daquilo que Deus o chamou para fazer. Nós vivemos dias onde os homens estão frouxos, com as mãos frouxas, com os joelhos frouxos, se não dizer também como as calças frouxas, e as mulheres tomando um posicionamento que não cabe a elas, porque o homem tem abrido mão da sua responsabilidade. Isso não é de hoje.
A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, no capítulo 3, eu não vou ler todo o texto para a gente não se prolongar, mas que a mulher, ela olha para a árvore, e ela vê que aquela árvore, ela é desejável aos olhos, boa para dar entendimento. A serpente, ela vai ali ministrando, aos poucos, ao coração daquela mulher, tirando ela e roubando ela do propósito. E aí nós vamos ver que o homem se perde no propósito, que o homem fica olhando para a mulher vindo com o fruto na mão e diz: amor, o que é isso que está acontecendo? Deus falou para a gente não comer deste fruto. Ela fala: amor, mas é tão gostoso. A serpente falou que não vai acontecer nada, eu comi, olha, eu estou viva, eu não morri. Como Deus falou que certamente morrerás, a serpente distorceu a palavra e disse para ela: certamente não morrerás. E ela acredita naquela mentira, porque uma mentira repetida algumas vezes, ela se torna verdade. Já diz um presidente da república disse isso num discurso: uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. E nós vemos que quem inventou essa frase foi a serpente, para enganar a mulher, e ela conseguiu. A mulher comeu do fruto, e ela apresenta para o marido dela aquele fruto, e ele tinha que falar: não, amor, dá esse fruto aqui, joga o fruto fora, porque Deus falou para nós não comermos. Mas não, ele vai e come. E comendo, a Bíblia diz que então abriram-se os olhos de ambos. Homem, toma cuidado com o que você permite entrar dentro da tua casa. Mas veio por meio da minha mulher. Mas veio por meio do meu filho. A responsabilidade de cuidar da tua casa é tua. Oh, meu Deus, para de atribuir à mulher responsabilidade que é tua. Para de atribuir à mulher responsabilidade que Deus deu a você, homem. O homem, ele é o aterramento da mulher. Uma vez eu ouvi essa frase e eu fui pesquisar a respeito do para-raio. O para-raio é um objeto que foi criado para proteger um edifício ou grandes construções, casas. É uma haste metálica que ela fica para cima do telhado, e então a sua outra extremidade fica aterrada no solo. Quando dá um raio e bate no para-raio, ele descarrega por aquela haste e vai para o solo. O homem foi criado de onde, homem? Da terra. O homem é aquele que tem a responsabilidade de dar o aterramento para sua mulher. Assim como o para-raio, ele tem a responsabilidade de proteger a casa e um edifício dos raios. O homem tem a responsabilidade de proteger a sua esposa e seus filhos dos raios do mundo que são atirados contra a nossa casa. O problema é que na hora de uma tempestade de raios, muitos homens têm pegado a mulher e feito assim, ó. Muitos pais têm pego os filhos e colocado, parece lá o Rei Leão. E ele tem se escondido: ai amor, vai lá, ai amor, faz você, ai amor, vai, está com você. Para de ser frouxo. Você, homem, tem a responsabilidade de trazer o aterramento, a segurança para a tua casa. Você, homem, tem a responsabilidade de ser o para-raio que protege a tua família. Para de transferir a responsabilidade para a tua esposa, para os teus filhos. E é interessante que nós vamos vivendo uma vida desapercebida das nossas responsabilidades como homem, como marido, como provedor da nossa casa. Mas uma vez me perguntaram assim: pastor, e se sua esposa ganhasse mais do que você, qual seria o seu comportamento? De rico! Irmão, quem dera minha esposa ganhasse por mês 500 mil, 600 mil, 1 milhão de reais. Eu não me sentiria diminuído com isso de maneira alguma, porque em casa não tem o salário dela, o meu salário, não tem as minhas coisas, tem as coisas dela. Nós nos movimentamos debaixo daquilo que Deus estabeleceu como governo para o casal. Nós nos movimentamos debaixo da palavra que Deus liberou, que serão os dois uma só carne. Um só salário.
um só propósito. Deus estabeleceu este governo para as famílias serem um. Então, se a minha esposa ganhasse mais do que eu, não teria problema nenhum, porque nós desfrutaríamos juntos da provisão de Deus para a nossa casa. Eu não me sentiria menos homem, eu não me sentiria rebaixado, porque eu sei do meu posicionamento e das minhas responsabilidades. Não importa se a sua esposa ganha mais, se o seu filho ganha mais, mas a função de provedor espiritual, emocional, é sua, homem. E da mulher ser a cercadora, ser aquela que cuida, ser aquela que está toda hora do lado guardando. A responsabilidade da mulher é estar guardando o marido. Eu me lembro de uma vez que eu fui fazer uma reforma na igreja, eu nunca tinha trabalhado com aquela serra elétrica, Makita, e eu fui cortar a telha, e uma vez me disseram assim, toma muito cuidado, porque a Makita ela é traiçoeira no final. Às vezes a gente começa bem, e a gente fala, tá tudo bem, tá indo bem, olha, pega a revelação aí. No começo está tudo bom, no começo está tudo legal, no começo está indo joinha. E me disseram assim, toma muito cuidado, porque é no final que a Makita é traiçoeira. E eu fui lá para a igreja e falei, nossa, estou indo bem. Falaram que o negócio era difícil, mas no final da telha, a Makita ela ricocheteia. E no final, a hora que eu cheguei na último gomo da telha para cortar, a Makita virou, e um caco de telha voou e cortou o meu supercílio. Imediatamente eu morava do outro lado da rua da igreja, corri para minha casa para fazer um curativo, para ver o que tinha acontecido, que meu olho estava escorrendo sangue. E a hora que eu abro a porta, minha esposa fala assim, o que aconteceu? Eu estava orando por você, Deus me fez, ela estava lavando louça naquela hora, ela falou, Deus me fez orar por você, por livramento. E então ela limpou meu machucado e viu que o corte não foi tão grave, apesar de ter sido profundo, mas não pegou o olho. E eu tenho certeza que eu fui livrado ali de algo muito mais grave a partir da oração da minha esposa que estava em casa orando por mim. Então a função, a responsabilidade da esposa é ser ajudadora, é ser aquela que cerca. Agora nós precisamos entender qual é a função de um, qual é a função do outro, para que venhamos desempenhar bem o papel de família. Tem um livro que eu escrevi, é muito bom, depois você pode adquirir esse livro, Não Existe Família Perfeita, mas existe família feliz. Eu não conheço nenhuma família perfeita, mas eu conheço a partir da minha muitas famílias felizes. E eu como homem, eu tenho a responsabilidade de ser aquele que vai proteger a minha casa, a minha família, dos embates e dos ataques de Satanás. E é interessante que esses dias eu vi um vídeo de um homem que saiu na rua para entrevistar homens e mulheres a respeito do relacionamento deles. E então o homem, ele pega um microfone e ele sai pela rua, entrevistou algumas mulheres e alguns homens. E a pergunta era, se a morte bate na sua porta, quem a morte leva? Você ou seu marido? Você ou seu namorado? E a primeira mulher que aquele homem entrevista é uma mulher casada há 34 anos. E ela fala assim, vai levar ele. E o entrevistador pergunta, como assim, depois de 34 anos você não ama? Claro que eu amo, mas eu amo a minha vida, eu amo os meus filhos, então que a morte leve ele. E perguntou para 3 mulheres e a resposta foi exatamente a mesma. Se a morte bater na porta da sua casa hoje, aí mulheres, cabe a vocês uma reflexão. Leva você ou leva o seu marido? E foi uma só voz as 3 mulheres, leva ele, porque eu amo a minha vida e os meus filhos vão precisar de mim. E é interessante que não perguntaram para os maridos, elas estavam andando sozinhas na rua, mas perguntaram para homens diferentes.
E a resposta foi de pronto para os 3 homens: se a morte batesse na tua porta hoje, quem a morte levaria? Você ou a sua esposa? Os 3 de pronto, nem deixou terminar o rapaz de fazer a pergunta, falou: levaria eu. Eu daria minha vida pela minha esposa. É isso. É isso que a Bíblia diz, que o homem tem que ter pela sua esposa um amor sacrificial. Assim como Cristo se entregou para a igreja, o homem é aquele que se entrega pela esposa. Mas o que nós vemos nos dias de hoje é homens fracos se escondendo atrás de mulheres fortes. Por que nós vemos muitas mulheres cansadas e sobrecarregadas? Porque elas estão carregando nos seus ombros um peso que não é delas. Elas estão carregando nos seus ombros uma responsabilidade que Deus não deu a elas. Lembra o que eu disse lá no começo? Deus criou um jardim, criou o homem, colocou o homem no jardim. Deus estabeleceu o casamento, homem. Deus estabeleceu o casamento, mulher. E Deus colocou vocês dentro deste casamento. Agora cabe a vocês a responsabilidade de cultivar, de cuidar. Cabe a responsabilidade de vocês zelar por aquilo que Deus deu a vocês. Que nós possamos entender isso. Que uma traição ela não acontece de um dia para o outro. Uma traição ela não acontece com um estalar de dedo. Uma traição não acontece no metrô, um olhou para o outro, no ônibus um olhou para o outro, na rua um olhou para o outro, falou: e aí, vamos? Vamos, fui. Não, uma traição acontece a partir de pequenas coisas que foram desprezadas ao longo do relacionamento. Isso eu falo dentro do casamento. São as raposinhas que vão entrando dentro do casamento e que nós vamos desprezando, tendo elas como insignificantes, tendo elas como pequenas coisas. Tem um outro livro que eu escrevi aqui, hoje o comercial dos meus livros, o Pense Diferente. Mas tem um capítulo do Pense Diferente, é cuidado com as pequenas pedras, porque ninguém tropeça em montanha. Nós tropeçamos nas pequenas pedras. Se nós formos ver a história de Israel, eles lutaram poucas vezes com gigantes, mas muitas vezes com adversários do tamanho deles ou menor. E se nós olharmos para Josué tinha um gigante diante dele, e Deus deu a vitória a Josué. Jericó desabou, foi grande a vitória de Josué sobre Jericó. Mas depois eles perderam para uma cidade pequena, chamada Ai. Às vezes acontece isso no nosso casamento, nós nos unimos para derrubar gigantes, mas desprezamos o poderio do pequeno, desprezamos a força do pequeno, e muitos casamentos estão sendo destruídos, não por uma traição, não pelo adultério. Muitos casamentos estão sendo destruídos por pequenas coisas que vão se acumulando ao longo dos anos. Eu ministro muito a casais e normalmente quando um casal chega a ponto de se divorciar, raramente, dificilmente eles estão se divorciando por causa de um adultério. Raramente eles estão se divorciando por causa de um acontecimento gravíssimo que aconteceu na relação deles. Normalmente o pensamento do divórcio, ele vem a partir de pequenas coisas que foram se acumulando, e a mulher chega diante de mim, da minha esposa, às vezes fala: pastor, eu não aguento mais continuar casada com este homem, não aguento mais continuar casado com esta mulher. Por quê? Teve traição? Não, mas são as pequenas coisas que foram desprezadas ao longo dos anos, que minou a força do nosso relacionamento. Então não deixe as pequenas coisas te roubar. Se hoje entrou uma raposinha no teu casamento, dá uma bicuda nela, põe ela logo para longe. Busque em Deus, peça para Deus esse discernimento. Deus, quais são as pequenas coisas que têm roubado o meu casamento? Quais são as pequenas coisas que têm roubado o meu relacionamento com a minha esposa?
Quais são as pequenas coisas que têm tirado as nossas forças? E para encerrar, eu quero deixar esse alerta aqui para você, marido. Guarde esta palavra no teu coração como um conselho de quem se preocupa com o seu casamento. Homem, você é o aterramento da sua esposa. Você é aquele que recebe a descarga e protege para que nenhum dano aconteça à sua casa. E entenda muito bem, eu não estou dizendo que o homem não tem fraqueza, que o homem não tem dificuldade, que o homem não passa por momentos de pensamentos de desistência. Eu já passei por isso. Eu já tive síndrome do pânico. Já tive medo em alguns momentos da minha vida. Mas quantas vezes eu transpareci o meu medo para minha esposa? Talvez foram poucos. Às vezes eu vejo que alguma coisa está dando errado, minha esposa, ela é muito perspicaz nisso, mas às vezes eu estou andando de carro, né? Quando eu estava andando de carro, eu lembro que eu tinha um carro que tinha um demônio sentado no motor, era uma Renault Scenic, mas aquele carro quebrava toda hora, então às vezes eu estava dirigindo, eu já escutava, tec, 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 eu falei, vai dar ruim, meu. É alguma coisa, esse motor, vai dar problema. E minha esposa olhava para mim, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ela falou, não tá tudo bem. Eu falei, não, tá tudo bem. Ela falou, não, você desligou o rádio, porque homem quando está preocupado, ele quer silêncio. Ela falou, não, você desligou o rádio, você abriu os vidros. Homem quando está preocupado, ele tem um mecanismo dele, o meu é, desliga o rádio, abre os vidros. Eu falei, meu Deus. Aí eu já estava pensando, o carro vai parar. Senhor, em nome de Jesus, não deixa esse carro parar. E ela, o que está acontecendo? Eu falei, não, você está ouvindo o barulhinho no motor? E sabe o que ela disse? Não estou ouvindo nada, para mim um barulho normal, para mim um barulho comum. Agora para mim não, eu sabia que o motor estava prestes a dar algum problema, e que de fato deu. Mas eu não deixei transparecer para ela, eu já não peguei, porque tem homem que já pega, ih amor, lascou amor, o carro vai pifar de novo amor, olha o barulho. Não homem, tu é homem. Antes de eu dizer que você é macho, eu quero declarar que você é homem, porque macho é aquele que nasce do sexo masculino. Agora, homem, ele é construído ao longo da vida através de valores e princípios que são agregados à sua vida. Há muitos machos que não são homem. Há muitos machos que só sabem coçar, deitar e assistir televisão. Há muitos machos que não lavam um prato em casa, que não lavam uma roupa. Ah, pastor, mas isso é função da minha esposa. Quem disse? Quem disse? A minha terapia é lavar roupa. Irmão, meu maior foco, meu maior objetivo é manter o cesto de roupa suja limpo, é vazio. Eu gosto, eu chego em casa, já pego todas as roupas, já vou pôr na máquina, depois penduro. Agora a função de dobrar e guardar eu dou para minha esposa, porque eu detesto fazer isso. Isso não me diminui como homem, nem como marido. Na verdade, quando eu lavo roupa, quando eu lavo louça, eu tenho uma mulher menos cansada à noite e que vai me render muito mais. Pegou o código? Eita glória! Então eu quero encerrar liberando essa palavra sobre a tua vida. Homem, você é o aterramento da tua casa, você é aquele que recebe e que protege, amém? Deus abençoe sua vida. Eu quero orar com você agora, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família, e declarar o posicionamento do homem, o posicionamento da mulher, e homem bem posicionado e mulher bem posicionada, sabem posicionar bem seus filhos. Agora, quando o marido não entende seu posicionamento, a mulher não entende seu posicionamento, eles vão ter filhos descompensados, filhos que não respeitam, filhos que não amam, filhos que não entendem valor de nada. Então eu quero orar, declarar isso sobre a tua casa, que você será um homem posicionado, você mulher será uma mulher posicionada, e nós veremos a glória de Deus se manifestando, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada homem, pela vida de cada mulher que tem recebido essa palavra. Seja, Senhor, ó Pai, presencialmente, seja, Senhor, ó Pai, a partir do vídeo, eu quero declarar em nome de Jesus, que cada casa, que cada lar, que cada família seja tocada e alcançada pela Tua glória, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. E homem, você é o aterramento do teu lar.